Meus nobres cartoleiros! Meu Deus do céu, que saudade disso aqui, minha gente. Chega de esperar, né? Estamos sexta-feira, 26 de abril, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro e do Cartola FC. Pouco mais aí, pelo horário que eu estou gravando, de 24 horas, para a bola poder rolar para o primeiro jogo do Brasileirão, que vai ser entre São Paulo e Botafogo no Morumbi, né? Sabadão, às 4 horas da tarde. E nós estamos no momento onde não temos mais por que ficar segurando as expectativas, porque nós já sabemos todas as notícias dos clubes, já sabemos como aí que vai ser aí as escalações, o que pode ter de surpresa, né? Nas equipes que vão estar jogando a Libertadores, que estão envolvidas, né, na Libertadores e são favoritas nos seus jogos. Então, com tudo isso reunido, aqui vamos para poder apresentar para vocês o Super Toro para a primeira rodada e, ao mesmo tempo, também auxiliá-los nas suas devidas escalações. Então, mais um ano, né? 2017, 18, esse é o terceiro ano que aqui no canal do Super Dicas eu apresento para vocês a escalação do meu time principal. E basicamente o que nós temos então sobre essa rodada, né? Vamos começar as nossas análises. Os times favoritos, você tem aí o São Paulo contra o Botafogo, o Atlético Paranaense contra o Vasco, o Fluminense contra o Goiás e o Atlético Mineiro contra o Avaí. Muito fortes aí esses quatro. Seria, né, o Palmeiras contra o Fortaleza também. E se tivesse o Palmeiras, a escalação de todo mundo seria bem diferente, né, da que estamos escalando. Então eu coloco esses quatro times aí como favoritos e você pode pegar de outros jogos atletas pontuais. Tem muita gente que está considerando o Internacional com franco favoritismo, né, contra a Chapecoense e está escalando jogadores do Colorado. É lógico que o Inter é favorito, mas quanto ao Colorado eu estou com um pouco de pé atrás pelo histórico, né, contra a Chapecoense na Arena Condá, e parece que o Inter vai aí jogar com time misto também, né? Então, galera, e a respeito de estarmos na primeira rodada do Cartola, a gente sempre fica com aquela preocupação com o acúmulo de cartoletas, né? E é justamente sobre isso que eu tenho uma primeira recomendação a fazer a todos vocês, é que nesse ano de 2019, visto o preço dos jogadores, nós temos pouquíssimos atletas muito caros, já custando 20, 25 cartoletas, não passa de 3 a 4 jogadores. Então nós rapidamente vamos conseguir acumular uma quantidade de cartoletas aí suficiente para poder jogar o ano inteiro, sem deixar de escalar ninguém que a gente gostaria por falta de cartoletas. Então, por conta disso, eu recomendo a vocês: não prejudiquem tanto as suas escalações por conta de cartoletas. Eu acho que não vai valer a pena. Por exemplo, você que é um lateral do Atlético Paranaense e gosta do Renan Lodge, ele tá 11 cartoletas, pô, o Jonathan tá 7, mas pode pôr o Renan Lodge, porque é uma diferença muito pequena e 11 cartoletas ainda é uma quantidade boa para o jogador valorizar. Porque a gente parte do princípio de que estamos escalando no nosso time os atletas pensando que eles vão bem, né? Eles têm que ter uma boa pontuação, né? E se o cara for mal, ele pode ser barato, ele pode ser um pouco caro, que ele não vai valorizar da maneira devida, né? Então, em várias situações, e no caso do meu time foi contra a escalação inteira, eu posso dizer para vocês que o time que eu escalei, ele tem todos os jogadores que eu gostaria de escalar, não estou deixando de colocar ninguém porque tive que ter uma precaução com a perda de cartoletas. Nós podemos jogar tranquilos, fazer o nosso time pensando em pontuar e pensando em valorizar. É esse então o conselho do seu Super Dicas para essa primeira rodada de Brasileirão. Então, analisando, vou apresentar agora os jogadores que eu escalei e dizer as razões. A defesa
está toda mesclada. Estou pegando um jogador aí de cada equipe que é favorita e ao mesmo tempo de jogador que é mito, que a gente não tem como deixar de escalar, né? E o esquema do nosso time está no 4-3-3. O preço final foi de 92 cartoletas. Nosso goleiro é o Thiago Volpe do São Paulo. O São Paulo favorito contra o Botafogo. O Thiago Volpe ele tem a tendência a ser exigido em algum momento nesse jogo, né? O Botafogo tem aí o Diego Souza se prevalecendo da lei do ex, né? Se bem que o Diego Souza ele é lei do ex contra qualquer time, mas especialmente o São Paulo foi o último clube onde ele jogou antes do Botafogo. E é um jogo que também tem a tendência de algum momento o Thiago Volpe ser exigido, fazer umas 2 defesas difíceis, como eu acredito que vai ter o SG, e também acredito que é válido um jogador do São Paulo na defesa, pelo menos um, né? Não vamos apostar demais. Então o nosso amigo vai ter um bom desempenho, custa 8 cartoletas e tem tudo para pontuar e valorizar. Na lateral direita, que tipo assim, nós temos um lateral direito e um lateral esquerdo, mas no Cartola a gente sabe que isso pouco importa o lado, né? Os nossos laterais são o Guga, do Atlético Mineiro, mais um caso de lei do ex, né? O menino era jogador do Avaí até o ano passado, e tipo assim, eu até tenho visto ele jogar no Atlético Mineiro, ele tem muita determinação, mas eu acho ele um pouco franzino, sabe? Um pouco fraco para poder atuar com as responsabilidades que ele tem. Mas dependendo do jogo, ele pode ser uma boa. Até mesmo se prevalecendo de estar custando 6 cartoletas. E também da necessidade da gente ter pelo menos um jogador do Atlético Mineiro, né, na defesa. Então nós estamos apostando nele. Tomara que tenha aí o SG, faça uma pontuaçãozinha legal e ajude o nosso time. Por que eu, no caso dele, cheguei a citar cartoletas? Mas é porque não tem muitas outras opções. Seria o Thiago Carleto, que não vai jogar. Aí então eu troquei e coloquei o Guga, porque no time do Ceará o único jogador que eu confiaria é o Thiago Carleto. E do outro lado, para mim, a super unanimidade, Renan Lodge, pelo desempenho que vem tendo já há algum tempo, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O Atlético muito favorito contra o Vasco. O técnico Thiago Nunes já falou que vai escalar a força máxima. Então o Renan Lodge tem que estar no nosso time. Até também para a gente ter um jogador na defesa do favorito Atlético Paranaense. Na nossa zaga, a super unanimidade Pedro Jeromel, indiscutível. E do lado dele, muita gente escalando o Rodrigo Moledo, né, do Inter. Eu fiquei muito entre ele e o meu jogador escalado, que é o Matheus Ferraz, do Fluminense. Pesei o fato do Fluminense jogar em casa, ter uma chance maior de SG. São 2 zagueiros que estão numa excelente fase, né? São fazedores de gols. O Rodrigo, inclusive, fez o gol agora do Internacional contra o Alianza Lima, né? Que já garantiu, inclusive, a primeira colocação para o Colorado no seu grupo da Libertadores. Vai poder jogar tranquilão contra o River Plate no Monumental. E acontece que o Inter, para mim, tem um jogo mais difícil do que o Fluminense. O Matheus Ferraz igualmente está em grande fase. Olha, ele tem feito partidas muito boas mesmo. Quem tem acompanhado os jogos do Fluminense sabe do que estamos falando. Mas para quem não tem acompanhado, fica essa observação. Vale muito a pena apostar nessa fase que está o Matheus Ferraz, além também da sempre chance que ele tem de fazer um golzinho de cabeça. Eu vejo um outro zagueiro do Flu, o outro zagueiro do Flu sendo muito escalado, né, que é o Nino. Esse eu já acho mais propício a tomar cartões, porque logo que ele perde na corrida, ele é um jogador um pouco pesadão, né, então ele comete falta na mesma hora, e o Matheus Ferraz ele não se arrisca tanto igual o Nino. Ele é um jogador mais da sobra, então ele está sempre bem posicionado e fazendo os cortes, né, os desarmes, e por conta disso eu vou com o Matheus Ferraz mesmo, o zagueiro tricolor. Então, só para reforçar, Thiago Volpe, Guga, Renan Lodge, Jeromel e Matheus Ferraz, o nosso sistema defensivo. Meio de campo, galera. O nosso meio de campo tem o Rodriguinho, do Cruzeiro. Esse foi talvez o último jogador que eu escalei no meu time, levando em conta que o Flamengo
vai poupar aí jogadores, né, contra o Cruzeiro. E também o Rodriguinho, ele foi poupado na partida do Cruzeiro pela Taça Libertadores, né, que agora enfrentou a Deportivo Lara. Ele não jogou, então eu imagino que ele vai vir querendo o jogo, né, contra o Flamengo. E tá numa fase muito boa também no Cruzeiro. Teve um ranking, uma escalação que foi feita pelo Globo Esporte, né, da seleção dos jogadores nos estaduais. Ele foi considerado aí o melhor meia. Então a gente, custando 5 cartoletas, não tem como deixar o cara de fora, né? Está escalado então o Rodriguinho. Ao lado dele, o capitão do nosso time, que é o Luan, menino maluquinho. Luan é o capitão do Super Toro e nós escalamos ele, visto a situação do Atlético Mineiro, né, que apesar de ter sido eliminado na Libertadores, ter sido vice-campeão mineiro, mas é um time que tem um estilo de jogo legal, aguerrido para cima, é um time muito raçudo. Acontece que às vezes se complica quando pega um grande adversário ou uma defesa muito retrancada, e não é o caso do Avaí. O Avaí, pelo que eu tenho acompanhado, tem sérios problemas defensivos, e até mesmo os resultados que o Avaí vem obtendo, eu não venho sentindo muita firmeza na equipe. Igual, por exemplo, sempre que tem um jogo complicado, eles não conseguem ganhar. Lá na Série B, na última rodada, se classificou para a primeira divisão, mas empatando com a Ponte Preta em casa. Agora, pelo Campeonato Catarinense, empatou em casa com o Criciúma, na semifinal, não lembro, e depois na final foi campeão, mas empatando com a Chapecoense. Então o time, e ainda pela Copa do Brasil, quando enfrentou o Vasco, foi eliminado. Então é um time que não consegue ter resultados, vai pegar um adversário muito superior a ele. O Luan, ele, de todos os jogadores do Atlético Mineiro, ele foi o mais absolvido, foi o único livre de críticas por conta da eliminação na Libertadores. Então, e ele é batedor de batedor de escanteios, e o Atlético, né, a gente sabe que tem bons cabeceadores, motivos mais que de sobra para que ele seja o capitão do Super Toro. E fechando o meio de campo, nós estamos fazendo uma aposta no Caio Henrique, que é lateral esquerdo no Fluminense, mas sua origem é segundo volante. Porque essa aposta num jogador que é meia no Cartola, mas está jogando de lateral na sua equipe? Por conta da regularidade, né, do Caio Henrique, por conta dele ser um grande cartoleiro. Vocês precisam ver ele jogando, ele tem uma energia muito grande, é ladrão de bolas, ele é muito aplicado e também avança muito ao ataque, tem chance de assistência, tem muita falta que ele cobra também, né? E finaliza da mesma forma também muito. Então ele é um cartoleiro. O Caio Henrique, ele, se fosse realmente lateral no Cartola, ele nessa rodada, na minha opinião, seria unanimidade. Mas mesmo jogando no meio de campo, ele ainda tem condições para mim de fazer uma boa pontuação, né? Mesmo ele sendo meia no Cartola e jogando de lateral. Eu vejo com muito bons olhos esse jogador e muito provavelmente será outras vezes escalado na nossa equipe. Além desses 3 que eu escalei, eu cogitei muito a escalação do Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, que me aparenta também ser um grande jogador. E aí, fechando o nosso ataque, que dificuldade fazer o ataque, né? Tá difícil demais essa rodada, muitas opções. Os meus escolhidos foram, né? Você tem ali como é que a gente fala? Um dueto no São Paulo, né? Uma rivalidade. Loteria, eu queria lembrar o nome, Loteria. Você tem Alexandre Pato e você tem Antony. E se você colocar os dois, você acaba, tipo assim, abrindo mão do restante da rodada, tá apostando demais num time só. Por isso a gente preferiu mesclar. Entre o Alexandre Pato e o Antony, a gente escolheu o Pato. Vai ser o centroavante, né? Com a ausência do Pablo, e parece que o Everton Felipe vai para o banco para ele poder entrar. E eu acho que durante o período que ele estiver em campo, ele vai ser decisivo. Então, por isso, está escalado. Do Atlético Paranaense, que para mim é importante ter um atacante, eu escolhi o Rony. Nós até temos o Marco Ruben, grande fazedor de gols. Porém, eu vou explicar para vocês por que eu escalei o Rony. Por conta do nosso amigo Leandro Castan não jogar. O Leandro Castan,
eu como tricolor, né, eu acompanhei o Campeonato Carioca, né, os times do Rio. Ele é um exímio marcador de pontas. No mano a mano, ele de 5 ele ganha 3. E sem a presença do Leandro Castan, eu acho que o Rony vai deitar e rolar. Porque ele, além de driblador, ele tem a capacidade de definir as jogadas que ele cria, né? Tem a capacidade de dar assistências. Então, o Marco Rubio ele pode até ter uma boa pontuação se fizer gol, mas nós temos no Rony um jogador que vai estar sempre pontuando. Então, por conta disso, ele está escalado, não é por conta de cartoletas, porque se fosse para escalar o Marco Ruben, 10 cartoletas não seria problema nenhum. O Rony custa 6, mas por conta desses motivos ele foi o nosso escolhido. E o terceiro atacante, fechando a conta, mais um jogador do Fluminense, é o Luciano. Muito difícil, né, escolher um atacante do Fluminense. Eu vou explicar para vocês os meus critérios. Dos 3 atacantes que o Flu tem, o Luciano ele é o mais completo. Ele é o mais versátil, ele é o que tem, ao mesmo tempo, a maior capacidade de finalização e de dar assistências. O Johnny, ele é um jogador que fica muitas vezes sumido do jogo por característica dele, né? Mas aí quando a bola chega, ele sempre é muito decisivo, é muito bom jogador. E o Everaldo, ele é um ponta, que está sempre ali para roubar bolas, sofrer faltas e tentar dar assistências, mas na parte de finalização e de gol, ele deixa muito a desejar. Como o Luciano ele é o mais completo, ele consegue atender aí a todos os requisitos e é muito participativo nas partidas, ele foi o nosso escolhido e está escalado aí no Super Toro. Nós também consideramos esses outros atacantes do Fluminense, né? O Johnny e o Everaldo, consideramos o Marco Ruben, o Antony, o Arthur Kaique do Bahia, eu considero ele que seria muito boa para poder estar sendo escalado. E muito provavelmente, se o jogo do Internacional contra a Chapecoense fosse no Beira-Rio, eu estaria escalando o Paulo Guerreiro no meu time. Fechando então, o nosso técnico é o Thiago Nunes e o time fechou com um preço de 92 cartoletas. Thiago Volpe, Guga e Renan Lodge, Pedro Jeromel e Matheus Ferraz, Caio Henrique, Rodriguinho e Luan de capitão. E no ataque, Luciano, Alexandre, Pato e Rony, com o técnico Thiago Nunes. Beleza, meus amigos? Vamos com tudo, hein? Cartola começou, só alegria. Aquele abraço e bora mitar!